Bom, pessoal do Jornalistas Livres, Cecília Baixa voltando aqui, dessa vez com o Dimitri Salles, que é presidente do CONDEP, do Conselho de Direitos da Pessoa Humana aqui no estado de São Paulo, e para a gente conversar um pouquinho sobre a situação em que vivem os aprisionados, aqueles que estão com o direito à liberdade confiscados pelo Estado por motivo de algum crime ou, às vezes, por injustiças que o Estado comete, ou, enfim, as pessoas que estão impedidas de circular entre a gente nesse momento de pandemia. A gente sabe em que pé vive os aprisionados aqui no Brasil, uma situação que já é de calamidade pública, né, Dimitri? Queria que você se apresentasse e para a gente poder bater esse papo. Bom dia a todas e todos que nos escutam. Eu sou Dimitri Salles, atualmente presido o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, que é o órgão do Estado responsável pelo monitoramento da política de direitos humanos do Estado, encaminhamento de denúncias, é o órgão que atua com a proteção aos direitos da pessoa humana no Estado de São Paulo. E semana passada, Dimitri, a gente viu que teve uma série de rebeliões aqui no estado de São Paulo, né? Viralizou vários vídeos dos presos correndo pela rua, enfim. Uma parte foi recapturada, mas, se eu não me engano, ainda tem pessoas que conseguiram fugir nesse escape, né? E foi logo nos primeiros dias de pandemia aqui no Brasil, né? Foi logo depois que o primeiro caso foi anunciado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação em que vive, de medo, de apreensão que vive os presos nesse momento, Dimitri. Então, a gente tem acompanhado um pouco à distância a situação do sistema penitenciário, a distância que eu digo fisicamente, porque a própria quarentena nos impede de poder estar mais próximo do sistema. A gente tem tentado manter diálogo com a Secretaria da Administração Penitenciária, mas tem sido um diálogo muito prejudicado. Nós encaminhamos uma nota posicionando, o Conselho se posicionando pela suspensão, em favor da suspensão das visitas nesse primeiro momento. Sabemos que é uma medida muito difícil de ser defendida. As visitas são essenciais para que a população carcerária tenha saúde mental, tenha força para poder enfrentar a pena que lhe foi aplicada em razão do cometimento de crimes. Mas, nesse momento, seria muito importante isolar o máximo possível todo o sistema penitenciário. Quando a gente fala todo o sistema, a gente está falando não só das pessoas em situação de prisão, presas e presos, mas também os funcionários que estão atuando no sistema penitenciário. A gente sabe que, de modo geral, no Brasil, as prisões são medievais, são absolutamente insalubres, não tem uma prisão que não seja superlotada, então é um espaço muito propício para a proliferação da pandemia. E, na nossa opinião, depois de muito discutir dentro do Conselho, suspender as visitas era uma medida necessária para que esse isolamento pudesse continuar a prevalecer. Ou seja, nem as famílias correm o risco de levar, evidentemente quem esteja infectado e não sabe, corre o risco de levar o vírus para dentro do sistema penitenciário, e de alguma forma o próprio sistema tenta se manter imune à pandemia. Essa foi uma primeira decisão que tomamos e encaminhamos uma nota à Secretaria de Administração Penitenciária. Nós não tivemos nenhuma nota. A visita foi suspensa por uma decisão judicial, a partir de uma medida judicial impetrada pelo Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária. Também encaminhamos à Secretaria da Administração Penitenciária um ofício com denúncias de violação de direitos humanos para os presos que se envolveram nas rebeliões e nas fugas, e também recomendando uma série de ações que possam ser adotadas para poder prevenir a pandemia dentro do sistema penitenciário. Esse ofício foi enviado essa semana, estamos aguardando algum retorno da Secretaria da Administração Penitenciária.
Então, gente, para quem entrou agora, a gente está conversando com o Dimitri Salles, que é presidente do CONDEP, do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana. O CONDEP apresentou essa semana, eu vi esse documento que vocês apresentaram, até fiz umas anotações aqui, de alguns pedidos que vocês falam nesse ofício, que é mais sol, água, né? Isso. A água, quer dizer, o acesso à água e a água constante, né? Que não seja retirado em nenhum período, o acesso à água. A continuidade da entrega dos alimentos, né? Quer dizer, eu fiquei pensando, isso aqui é um mínimo que a pessoa tem para viver, não é nem época de pandemia, né? Vocês estão com algum medo de que algum desses itens faltem? E a questão do material de higiene também, né? Você lembrou? Então, tem uma outra questão importante, que é a questão da alimentação, né? Historicamente, a gente tem denunciado que a alimentação nos presídios é muito precária, é muito ruim. Isso é uma denúncia constante das pessoas em situação de cárcere. Dessa vez é preciso que se tenha uma atenção a essa questão, porque a alimentação é essencial para o reforço do sistema imunológico. E é bom lembrar que o Estado de São Paulo decretou estado de calamidade, decretou estado de emergência. Isso possibilita, por exemplo, que contratos possam ser firmados de forma menos burocrática. Então, é possível que você possa aditar contratos com as empresas de alimentação para melhorar o fornecimento da alimentação dos presídios. Mais ainda, aumentar o número de alimentação diária que cada preso tem direito. E é bom destacar que essa alimentação também é servida aos agentes penitenciários. Então, é uma preocupação integral com todo o sistema penitenciário, tanto com a população encarcerada, quanto com os funcionários que lá atuam. Especificamente com a população encarcerada, a destinação do material de higiene é muito pouco, é muito precária. O que o Estado garante é muito pouco. Normalmente isso é suprido pela entrega do jumbo, que é o material que as famílias encaminham para os seus presos, os seus parentes que estão presos. Nós recebemos denúncia de que o jumbo não estava sendo permitido ser entregue em razão das rebeliões. Pedimos informação sobre isso, pedimos que fosse suspensa qualquer retaliação nesse sentido. A questão do banho de sol, tanto você esvazia as celas por mais tempo, diminuindo a aglomeração por mais tempo, quanto você possibilita que esse banho de sol possa, de alguma maneira, fortalecer o sistema imunológico dos indivíduos. Nesse tempo, eles podem se exercitar, podem, de alguma forma, desestressar, porque imaginemos quão difícil deve estar sendo a convivência dentro do sistema penitenciário, considerando o medo da pandemia, que é um medo que atinge a todos nós, e considerando ainda, por exemplo, a falta de visitas. Então, é preciso que se criem alternativas mentais, no campo da saúde mental, para que essas pessoas possam estar preparadas para enfrentar a pandemia, ou melhor, para que essa pandemia não chegue ao sistema penitenciário. Nós estamos muito preocupados com a chegada de um eventual vírus ao sistema penitenciário. Na situação em que o sistema se organiza e se estrutura, com sublotação, com insalubridade, as chances disso virar uma não sei qual é a melhor expressão, mas a barbárie se expressar dentro do sistema penitenciário é real, é concreta. E a possibilidade de novas rebeliões também, que esse medo pode gerar, né, dentro da cadeia, eu imagino, também, né? Também há essa possibilidade, essa é uma preocupação das famílias, essa, inclusive, foi uma preocupação do próprio Conselho, quando discutiu seu posicionamento com relação às visitas. Uma preocupação de que possa gerar novas rebeliões. Não é o desejável, mas, sobretudo, é preciso que essa população seja olhada como sujeitos de direitos, ou seja, como pessoa humana, mas também como uma população que está sob a tutela e a responsabilidade do Estado. Isso precisa ser muito claro. É responsabilidade do Estado proteger as vidas e garantir as vidas das pessoas que estão sob sua tutela, sua que estão presos, sua responsabilidade. É isso, Dimitri. Tem um monte de perguntas legais aqui, eu queria dividir um pouquinho com você.
Vamos lá. Isso é a primeira. A gente está testando hoje esse sistema aqui pelos jornalistas livres, e então você é o nosso segundo entrevistado nesse sistema. Então vamos ver se ele funciona aqui. A Cláudia Mello Perim está falando certíssimo. São gente, tem pai, tem mãe, tem que tratar. É isso aí, Cláudia. O Tião tem uma opinião diferente. Se eles não quisessem estar presos e ficar com os familiares, não teriam cometido crimes. Tem que manter eles isolados, sim. Mas a gente não está falando de não isolamento, né? Não, deixa eu responder ao Tião. Tião, a gente tem que pensar várias situações. Por exemplo, uma pessoa que deixa de pagar pensão alimentícia para o filho, por alguma razão, por exemplo, por estar desempregado, há a possibilidade dele vir a ser preso. Você acha justo que essa pessoa sofra todas as mazelas que o coronavírus possa trazer, porque ele está recluso no sistema penitenciário? Quando a gente fala de sistema penitenciário, Tião, a gente fala de uma população que é plural, inclusive de pessoas que estão aguardando julgamento e que, portanto, podem ser inocentados. Uhum. Estão lá por uma circunstância da lei, que é a guarda de julgamento e prisão, mas que possam vir a ser inocentados e, portanto, não ter nenhum tipo de punição, ou não ser atribuída a ele nenhum tipo de punição. Ademais, nós fizemos um pacto, nossa sociedade e Estado, de que as pessoas que cometem crimes devem ser apenadas nos termos da lei. Isso serve para mim, isso serve para você, Tião, isso serve para qualquer pessoa que cometeu um crime. Qualquer um de nós podemos cometer um crime. A gente pode perder a cabeça, a gente pode ficar descontrolado, qualquer situação e gerar o cometimento de um crime. A gente pode beber e bater o carro, e, no meu entendimento, isso pressupõe um tipo de crime penal, um homicídio doloso, com a intenção de matar. Isso pode nos levar para a cadeia. Ainda que eu não tenha tido a intenção de matar, mas eu bebi e assumi o risco. Você tem várias circunstâncias que fazem com que as pessoas se tornem presidiárias. Isso pode ser um jovem, né? Nenhuma circunstância, Cecília, autoriza a pena de morte no Brasil. É isso que eu ia lembrar, que tem gente aqui pedindo pena de morte para pessoas que cometeram 3 vezes cometer 3 vezes um crime qualquer, quer dizer que se ele roubar 3 vezes uma manteiga no pão de açúcar, ele tem que ser crime, tem que morrer por isso, né? E aí temos que lembrar também que pela legislação, a mesma lei que o Tião quer ver aplicada, o Estado é responsável pelas pessoas que estão presas. O Estado tem responsabilidade direta e exclusiva por essas pessoas. Independente do cometimento do crime, se foi um crime bárbaro ou não, ou se foi alguém que roubou um shampoo, ou que roubou um pão, e que muitas vezes vão para a cadeia, o Estado tem a responsabilidade pela proteção dessas pessoas. Então a gente pode fazer um discurso odioso, dizendo que tem que matar todo mundo, porque afinal de contas cometeu o crime, se não quisesse estar lá, não teria cometido. É um crime de ódio, é um crime que vai contra os princípios da civilização, mas este discurso tem que ser amparado em fatos reais, em conhecimentos técnicos, para que não passe a ser apenas um discurso que propague o ódio e que pode ser mesmo um discurso que afete a cada um de nós, inclusive ao Tião, se cometer algum tipo de delito e for para a cadeia. O que nós estamos discutindo agora, e me parece, Cecília, e aqueles que nos escutam, é que o coronavírus está impactando as estruturas da sociedade. A economia depois dele, do mundo, não vai ser a mesma economia. E as relações entre os sujeitos, as pessoas, também devem ser repensadas. É nesse sentido que eu imagino que nós estamos caminhando para uma direção de reordenar um pacto civilizatório entre todos nós. E aí, certamente, Tião, discursos de ódio como o seu não servirão para uma sociedade que nascerá desse processo tão traumático que a gente está vivendo. Eu espero que a gente consiga construir, que desse momento de conflito generalizado no Estado, hoje a gente vê que essa narrativa de as pessoas voltarem ao convívio social normalmente, o Bolsonaro tem insistido nisso e tem investido nisso, né? Tem umas carreatas aí da extrema-direita, pedindo pela volta do convívio social e tal, mas espero que esse conflito está se acirrando, né? Porque
pelo menos até ontem, acho que havia e acho que hoje também, acho que a sociedade está resistindo bravamente a esse discurso, né? Agora, eu fico muito preocupada, Dimitri, com as pessoas presas, nesse momento que você disse que eles não vão ter visitas, quer dizer, os presos a gente sabe que tem poucas pessoas, poucas organizações, tem o CONDEP, tem também a Pastoral, né? Lá dentro, tem outros movimentos, psicólogos, enfim, as igrejas, mas sem visita, quem é que está olhando por essa população, né, que merece ser assistida e deve ser assistida? Então, a nossa proposta não é só a suspensão da visita pela suspensão da visita. Aquele primeiro momento é uma proposta imediata e necessária, mas ela deve vir acompanhada por medidas que possam suprir a carência mesmo afetiva que essa medida trará. E essa é uma responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é uma responsabilidade do Estado, de como lidar com as questões subjetivas, afetivas da população carcerária. Como você vai criar mecanismos para que as pessoas possam encontrar os seus parentes? Enquanto não houver uma solução para isso, ou a Secretaria não gestar essa solução, ainda que seja radical, me parece que a melhor medida é manter o isolamento social. Eu tenho muita preocupação com a nossa estrutura pública, em que pese o esforço, principalmente dos governadores, porque no nível federal o esforço tem sido na direção contrária, mas eu tenho muita preocupação com a nossa população mais vulnerável. Eu imagino que a gente possa ter... É difícil falar isso, mas imagino que a gente possa ter corpos espalhados pelas ruas. Se a gente não tiver uma atenção à população da Cracolândia, por exemplo, a pandemia pode dizimar aquelas pessoas. Imagino que a gente possa ter situações de, por exemplo, não conseguir retirar os corpos das pessoas do sistema penitenciário. Porque a possibilidade da morte ela é real e ela começa a chegar até nós. Ontem eu estava reparando no Facebook que alguns amigos começam a avisar morte de parentes pelo coronavírus. Esta não é uma situação da Itália e da Espanha, essa é uma situação que chegou no Brasil. A próxima semana nós vamos ver a pandemia alastrando-se não só pela questão viral, mas provocando mortes no Brasil. E aí eu fico imaginando a dificuldade que o sistema vai ter, por exemplo, de retirar os corpos. Se a pandemia chegar de forma violenta, como sombra a todos nós, no sistema penitenciário. A morte chegou perto aqui dos jornalistas livres com o falecimento do Martinho Lutero, do maestro, né? Que sempre esteve muito próximo, inclusive do Adriano Diogo, que é um outro jornalista livre que você conhece bastante. Sim, Adriano, bastante respeitado. Que também é um militante dos direitos humanos. Falei com ele ontem e foi muito triste essa morte. Ontem tivemos 2 mortes nessa área da artística, de artistas importantes, uma maestra também, que agora eu não sei pronunciar o nome dela, mas enfim, também bastante importante. Então, eu acho que daqui a pouco a doença começa a chegar mais próxima da gente, né? E dessas pessoas que estão também impedidas de liberdade, né? Eu fico imaginando como deve ser receber uma notícia se você estiver preso e não poder... Aqui as pessoas já têm reclamado, teve ontem uma irmã que não pôde enterrar a sua irmã, enfim, e eu vi na TV esse depoimento. Imagino que outras, como deve ser muito duro mesmo receber a notícia da morte de alguém, ainda mais se você estiver preso, não poder receber um abraço de um irmão, de uma mãe, enfim, muito duro, um momento realmente que eu não acredito nem, às vezes não falta palavras. Você descreve ele muito melhor. Gente, acho que a gente já conversou um pouco. Queria pedir para todo mundo compartilhar essa live. Quero pedir para o Dimitri, que é o presidente do CONDEP, do Conselho da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, fazer sua fala final
e se despedir. E queria te pedir, Dmitry, eu acho que tem muito assunto aí, tem os menores também que estão presos na Fundação Casa, né? Tem muito assunto aí, porque eu acho que esse vírus coloca a gente em xeque numa série de questões sobre os direitos humanos mesmo, né? Tem Exatamente. muita coisa para ser conversada, de internação compulsória, a questão da Cracolândia. Eu estive várias vezes, eu, Kátia Passos, a Laura também, Laura Capiglione, tivemos várias, o Sato. Então, os jornalistas livres está muito presente naquele território também da Cracolândia, tem estado, agora não estamos mais, mas espero em breve já poder voltar à atividade normal aqui dos jornalistas livres, e a gente está lá de novo para acompanhar a vida dessas pessoas e trazer um pouquinho a realidade dessas pessoas. Agora, realmente, acho que tem muita coisa para a gente conversar, queria marcar aí esse compromisso da gente falar outras vezes. Eu me coloco à inteira disposição para a gente dialogar sobre a questão da pandemia. A cada momento há uma novidade, e é preciso a gente estar atento a tudo que acontece. Há outras populações também em situação de grave vulnerabilidade, as populações periféricas, as pessoas que vivem em favelas. Essa população também corre um sério risco, porque o Estado brasileiro sempre renegou a essa população a condição de não direitos. Você não tem saneamento básico. Quando a gente fala, por exemplo, é preciso lavar as mãos, as populações que não têm acesso à água potável. Mais de Então, 40%, né, da população brasileira. Então, eu acho que a gente pode, dos males há sempre o que se aprender, repensar a nossa estrutura de Estado. Acho que a gente terá muita dificuldade. Historicamente, nós não somos um povo solidário, nós não somos um povo propenso a respeitar direitos humanos. Criamos uma cultura de que direitos humanos é direito de bandido. Isso é uma cultura equivocada, bastante equivocada. A gente tem que lutar contra ela, né? Tem que lutar contra, mas me parece que a gente tem uma grande oportunidade que a pandemia dá ao mundo inteiro de repensar as suas bases. Me parece que a gente está vivendo um processo histórico similar ao que se passou no pós-Segunda Guerra, primeiro nesse momento, ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? De toda a tragédia que representa movimentos como esse, de desestruturar o Estado, os pilares da sociedade, enfim. Mas o que veio depois da Segunda Guerra Mundial foi a reconstrução de outras formas de relação política, econômica e social, né? Ou seja, um novo pacto civilizatório. E tomara que nesse momento nós consigamos aprender e que a gente consiga superar a ignorância. A ignorância não pode ser festejada. É o momento de superar a ignorância. E aí eu espero que a gente consiga, de fato, criar um novo pacto civilizatório mundial e principalmente aqui no Brasil. É isso, Dmitry. Muito obrigada por mais essa conversa. Vamos nos falando aí para a gente, quando você achar que tem coisas para atualizar, é só procurar. Tá bom? Pessoal, compartilha. Até mais. Perfeito. Estamos aí. Grande abraço. Beijo, beijo. Abraço grande.